como pode haver a contribuição para reduzir as emissões? Primeiramente, maximizando o máximo de excedente de bioeletricidade. Segundo, aumentando os rendimentos, produzindo ao máximo bioetanol. Terceiro, o biodiesel, substituindo o diesel na parte agrícola e utilizando para substituir o diesel no mercado. O quarto, o duplo uso da área, produzindo grão e a cana. O quinto, a planta de biodiesel usa a energia de biomassa. E sexto, o biodiesel é etílico e não metílico, que tem origem fóssil, e você tem a desidratação retornando o etanol e a água para a usina de bioetanol. Isso tudo é tecnologia disponível. Tanto é tecnologia disponível que existe a usina Barralco, que tem uma planta de biodiesel integrada. Esse foi um conceito que nós introduzimos no mercado. É bonito, então causa exclamação. E essa é a primeira usina do mundo que produz os 3 bios: bioetanol, bioeletricidade, biodiesel, e mais o quarto bio, que é o bioaçúcar. Então, nós temos 4 bios nessa usina. Essa usina foi inaugurada em novembro de 2006. Aí nós temos o presidente Lula fazendo a inauguração. Então, nós falamos da usina 3 bios, mas que, na realidade, é 4 bios. E a sustentabilidade vai ter uma grande influência na concepção e dos projetos das usinas. Um dos focos, por exemplo, é o consumo de água. Numa usina típica brasileira, nós consumimos, em média, 1.830 quilos de água de mananciais para processar uma tonelada de cana. E essa água tem perda e sai nos produtos. Só que essa análise está imprecisa, porque a própria cana tem 700 quilos de água por tonelada, então 1.830 mais 700, nós temos 2.530 quilos de água no input, e o output nós temos aqui nos produtos e aqui nas perdas. A conclusão é que as usinas desperdiçam água, e como a água vai ser um recurso nobre, nós temos que desenvolver tecnologia para reduzir o consumo de água. Nós lançamos isso no ano passado, no Sintec e no workshop do ISSCT, em que nós apresentamos a Hydromill, a usina de água, a usina autossuficiente em água. Essa usina, então, ela procura substituir processos que usem água, como, por exemplo, processo de lavagem de cana, substituindo pela lavagem a seco. Evitar perdas por evaporação, utilizando condensadores e evitando fugas e perdas de água em evaporação. E trabalhando com maiores teores alcoólicos na fermentação, possibilitando menor produção de vinhaça. Com isso, o novo balanço de consumo de água se altera para essa consideração. Então, no produto sai isso e resulta 0 água de captação, ou seja, a usina autossuficiente, a Hydromill, usa somente a água contida na própria cana. É uma usina autossuficiente em água. Existe uma outra solução mais avançada, que é o Hydromill Plus. É uma usina que exporta água e que produz fertilizante organo-mineral. A solução, ela é de forma tal que, concentrando a vinhaça e misturando com a torta de filtro, se produz o biofertilizante organo-mineral, e em vez de precisar água de mananciais, essa usina, a Hydromill Plus, ela exporta água.
O biofon é cinza e fuligem das caldeiras, vinhaça concentrada, torta de filtro e complementado com os nutrientes que são necessários ao solo. Tem uma unidade de granulação e de dosagem que vai fazer o biofon granulado. E o efeito dele como fertilizante, nós fizemos uma avaliação na Exalc, utilizando o milho como planta teste, utilizando critérios internacionais e metodologias internacionais. Aqui é a testemunha, aqui é a planta com o biofon, foi plantada em 23 de outubro. E vejam o efeito do biofon, que ele se caracteriza por uma alta condição de fertilizante, tecnicamente demonstrada na colheita de 11 de dezembro. Então, essa solução 4 bios, na realidade, ela é 6 bios, com a bioágua, se a gente pode chamar assim, mas ela tem origem orgânica, e o biofertilizante. E nós temos, então, uma colmeia de bioprodutos. A usina 6 bios hoje está nesse estágio. Bioaçúcar, bioetanol, bioeletricidade, biodiesel, bioágua, o biofertilizante, todos compondo a visão da usina sustentável no estágio atual. Tudo isso com tecnologia disponível. Ontem me disseram que, nesse evento, a usina ganhou um novo bio. É o BioClinton, que esteve aqui conosco, não é? É o 7º bio dessa, para mostrar que a solução é dinâmica. Eu já estou terminando. Então, a usina sustentável deve atender às condições econômica, social e ambiental. Há uma parte agrícola em que integra a cana com os grãos na usina 6 bios. A água fica mínima, o fertilizante fica mínimo e o combustível fóssil pode ser zero ou mínimo, dependendo da aplicação do biodiesel. Vai produzir o grão e receber o óleo, a cana com a água, a palha dentro de 2 anos já há algumas usinas usando como energético, usinas pioneiras, e todos esses produtos saindo da usina 6 bios. Bioaçúcar, bioetanol, bioeletricidade, biodiesel, as emissões reguladas ao mínimo nas caldeiras. O CO2, já existem algumas soluções de substituir o combustível, o CO2 fóssil. Por exemplo, nós fornecemos para a Raude do Paraná, que integrou uma planta de bicarbonato de sódio numa usina do Paraná, utilizando o CO2 da fermentação. Esse bicarbonato foi reconhecido como um produto verde pela ONU e gera créditos de carbono. E 0 resíduos e 0 água. E a usina, então, ela fornece para a agrícola a bioágua, o biofon e o biodiesel. Hoje parcial, porque o nível de mistura é 5%, mas pode ser total, porque a capacidade permite. E em todos esses pontos, há a redução das emissões de gases de efeito estufa. Voltando a esse infográfico, vamos ver agora aonde que a usina sustentável altera esse parâmetro. Esse parâmetro é 89% de mitigação. Nós temos uma redução aqui, uma evitação aqui, e com isso, esse parâmetro que era 202, no conjunto total, ele vai virar 2,25, 2,56. Esses 2,56 correspondem a 112% de mitigação de gases de efeito estufa. Num futuro próximo, quer dizer, a hora que utilizar 50% da palha, nós vamos ter uma mitigação de 3,02 no DSM num futuro próximo, e utilizando 100% da palha e capturando o CO2, que existem já algumas soluções, nós vamos chegar em 5 as emissões evitadas pelo uso do CO2 da usina sustentável.
E para completar, eu quero mostrar uma visão lúdica da contribuição que a agroenergia vai fazer para a contribuição da redução das mudanças climáticas. Essa é a usina típica. A usina sustentável contribui mais. O aquecimento global. A agroenergia tem grande condição em reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Obrigado. Queremos agradecer a belíssima apresentação do Dr. José Oliveira e vamos dar prosseguimento com o Daniel agora na segunda parte. As perguntas nós vamos fazer no final. Obrigado. Daniel, você tem 30 minutos. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome do CTC, a oportunidade de estar aqui hoje, onde irei comentar um pouquinho sobre um trabalho que o CTC vem desenvolvendo, que faz parte do meu trabalho de obtenção do título de doutor pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. E, então é um grande prazer estar aqui hoje comentando com vocês, uma plateia que, pelo que eu estou vendo, bem eclética, então eu espero atingir a expectativa e os anseios de vocês. Bom, eu vou falar, deixa eu voltar aqui minha tese de doutorado, então, foi o desenvolvimento de uma fermentação extrativa, e durante esses anos que eu venho trabalhando já no conceito da fermentação extrativa, a gente pode observar que ela gera alguns impactos positivos na questão da sustentabilidade para o setor. Então, a intenção dessa apresentação, desse nosso bate-papo de hoje, é mostrar a contribuição da fermentação extrativa na sustentabilidade do setor. Nós vamos conversar um pouquinho, mas primeiro, não vou entrar muito em questões técnicas, mas o que seria, então, a fermentação extrativa? Então, a fermentação extrativa ela é um processo onde se retira o etanol à medida que ele é produzido. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, o etanol, então, durante a fermentação, esse processo de conversão de açúcar em álcool, o álcool produzido pela levedura, pelo micro-organismo que está ali fazendo a função do biocatalisador, ele inibe, o álcool produzido inibe a atividade desta levedura, ou seja, o micro-organismo ela é praticamente sufocada pela presença do etanol no meio. Então, a ideia do processo, o que é? Vamos tirar esse sufoco, vamos dar um respiro para a levedura. Então, a ideia é a retirada do etanol à medida